Hoje, né? No final, havendo número regimental, declara aberta a segunda reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer a PEC 171A de 1993 do senhor Benedito Domingos e outros, e suas apensadas. Ata. Encontram-se à disposição das senhoras deputadas e dos senhores deputados cópias da ata da primeira reunião realizada no dia 8 de abril. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Presidente, peço que dispensa da leitura da ata. Atendendo solicitação e não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata a pedido da deputada Margarida Salomão. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discuti-la, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovada. Comunico que foram recebidos pela Secretaria da Comissão ofícios e lideranças partidárias que promoveram alterações na composição deste colegiado. A lista desses expedientes encontra-se à disposição das senhoras deputadas e dos senhores deputados para consulta na mesa de apoio. Também foram recebidos, em 13 de abril do corrente, o memorando número 134/2015 da Consultoria Legislativa, que, em atenção ao ofício 01/2015 desta presidência, designa os consultores legislativos Daniel Chamorro Peterson, ponto número 8050, e Léo Oliveira Van, ponto 8070, para prestarem assessoramento técnico legislativo a esta comissão especial. Os dois, inclusive, já estão presentes e à disposição dos membros desta comissão especial. Em 14 de abril do corrente, o ofício número 40/2015 da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, que, em atenção ao ofício 02/2015 desta presidência, designa o consultor Fidelis Fatim Júnior, ponto 6.426, para prestar assessoramento a esta comissão especial. Em 15 de abril do corrente, cópia encaminhada pela presidência da Câmara dos Deputados do ofício número 413/2015 da senhora Marisa Monteiro Borges, presidente do Conselho Federal de Psicologia, manifestando posicionamento contrário à redução da maioridade penal e encaminhando o parecer daquele órgão relativo ao tema. O ofício e o parecer do Conselho Federal de Psicologia foram digitalizados pela Secretaria da Comissão e encontram-se disponíveis aos interessados. Agora? Ofício que recebe esta comissão de delegação. Senhor presidente, nos termos do artigo 66, parágrafo 1º do Regimento Interno, delego as prerrogativas de líder ao vice-líder Everton Rocha para falar no tempo destinado à comunicação de liderança durante os trabalhos do dia 15/4/2015 na comissão especial da PEC 171/93, que trata da redução da maioridade penal. Deputado André Figueiredo, líder do PDT. Conforme já anunciado na reunião na reunião de instalação desta comissão, nós assumimos o compromisso que hoje iríamos fazer a designação do relator da matéria, do relator desta comissão especial. Então, antes de darmos o início à ordem do dia, designo nos termos do artigo 41, 6º, do Regimento Interno, para a relatoria desta comissão especial, o deputado Laerte Bessa, a quem convido para compor a mesa. Muito obrigado. Sucesso. De imediato, passo a palavra ao relator para que logo após possamos iniciar a ordem do dia.
Senhor presidente, senhores parlamentares, demais presentes nessa audiência, eu queria, nessa oportunidade, agradecer ao nosso presidente por essa oportunidade que estou recebendo de compartilhar com ele, nosso deputado André Moura, essa missão que nos foi dada de regulamentar uma situação que ainda está pendente aqui na nossa casa e que há uma exigência não só nossa, mas também do povo brasileiro que se decida o destino dessa PEC 171 que já vem navegando aqui na casa há mais de 22 anos. Muito obrigado, deputado André Moura. Queria também agradecer ao nosso presidente da Casa, Eduardo Cunha, por também concordar com o seu posicionamento e dizer com você, com os demais membros, com os vices e com os demais parlamentares que estão aqui, nós vamos ouvir atentamente todas as posições, todas as declarações, todos os depoimentos, todo o posicionamento, não só dos colegas, mas também das pessoas que serão convidadas para vir aqui expor as suas opiniões. E vamos decidir no final, com clareza, com respeito à casa, com respeito ao povo brasileiro, aquilo que nos foi encomendado e que nos foi passado com grande responsabilidade. Agradeço a todos, agradeço também a oportunidade de representar mais uma vez o povo brasileiro, de representar a nossa comissão especial, representar todos os colegas que estão aqui. Muito obrigado e contem com a minha honestidade e com a minha presteza no trabalho. Muito obrigado. Nós que agradecemos, deputado Laerte Bessa, na certeza de que Vossa Excelência irá conduzir o trabalho desta relatoria de tamanha importância e tenho certeza de muita atenção por parte da sociedade brasileira, por parte da sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida, com muita competência, ouvindo, logicamente, a todos os posicionamentos favoráveis, os posicionamentos contrários. Depois, logicamente, que Vossa Excelência vai, na próxima reunião, apresentar o plano de trabalho, o plano de trabalho que deverá, logicamente, que nós possamos cumprir o que reza o regimento da Casa, de em até 40 sessões, votarmos o relatório que eu tenho certeza Vossa Excelência irá apresentar e irá contribuir, não tenho nem dúvida, e muito, para que nós possamos encontrar o melhor caminho para apresentar um resultado extremamente positivo à sociedade brasileira. Com a palavra, o deputado Silas Freire. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, dizer que é uma honra para o nosso partido, o Partido da República, termos o relator da Comissão Especial de tamanha responsabilidade. Eu, como faço aqui a voz do nosso partido, em dizer que estamos orgulhosos de estar tão bem representado na direção dos trabalhos da Comissão Especial. E, mais uma vez, lembrar a nossa responsabilidade, que tanto daqueles que defendem a tese contrária, como aqueles que defendem a tese favorável, como eu, porque nós não podemos nos deixar levar pela emoção. Quem defende a tese favorável já tem a sua opinião formada, como também aqueles que têm uma tese que defendem a tese contrária. A gente tem visto a tentativa, a todo momento, de tentar desvirtuar ou diminuir aqueles que defendem a redução da maioridade penal. A grande mídia, inclusive, chega a, quando nos interpelar, tentar, através de pegadinhas tendenciosas, tentar demonstrar que este parlamento não tem os números, que este parlamento não tem os dados para discutir
ou aprovar ou reprovar esta PEC que hoje tramita e de forma especial nesta comissão. Eu tenho convicção que tanto aqueles que são contrários como aqueles favoráveis têm profundo conhecimento de todos os dados e de todos os números. Agora, eu, por exemplo, senhor presidente, não sou obrigado a acreditar que menos de 1% dos adolescentes estão inseridos no crime. Eu não sou obrigado. Eu conheço o número, mas não sou obrigado a acreditar, porque tenho outros números. E não será a Rede Globo, nem o programa do jornalista Caco Barcelos, que fará com que eu mude o meu pensamento. Mas na certeza de que todos nós tenhamos todo, e estamos tendo todo o cuidado, porque teremos que apresentar no plenário desta casa algo responsável para um país inteiro. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos ao deputado Silas Freire. De imediato, passo a palavra para o deputado João Rodrigues. Bom, senhor presidente, eu quero aqui, acima de tudo, cumprimentá-lo, cumprimentar também o relator desta comissão, que terá uma missão extremamente importante. Afinal de contas, dentre os assuntos que nós vamos debater aqui no Congresso Nacional, esse é um dos mais polêmicos. Ele traz, obviamente, a sociedade para um debate que se aguarda há mais de 10 anos, um assunto que estava trancado aqui dentro. Aliás, um assunto que eu não sei por que não se permitiu o debate, algo extremamente estranho. Afinal de contas, segundo os institutos de pesquisas, a gente até duvida se as pesquisas aí são certas ou não, mas de qualquer maneira elas não têm errado muito, em razão a tudo aquilo que tem se apresentado. Dizem de que 85% a 90% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. É bem verdade que as pessoas estão a favor por causa da impunidade, por causa da violência que assola o nosso país. As pessoas estão com medo aí fora. Eu quero aqui concordar plenamente com o nobre colega deputado, quanto os índices que são apresentados. Eu também não quero acreditar nesses números, até porque recentemente eu vi uma matéria onde se dizia, olha, o índice de jovens e adolescentes que são assassinados também é elevado, mas parte destes jovens e adolescentes que são assassinados estão envolvidos no mundo do crime, ou são vítimas também de outros jovens e adolescentes. Aliás, nós vamos ter assunto para tudo aqui. Cada um tem a sua tese e a sua defesa. Evidentemente que cada um aqui tem uma posição. É claro que para que nós possamos produzir bem nesta comissão, é importante que tenhamos o equilíbrio no debate, mas o cuidado também para que a gente não ouça sempre mais do mesmo. Até porque eu ouço aqui, não quero fazer nenhuma crítica, até cumprimentar a deputada Maria do Rosário, que está produzindo bastante, mas se nós formos aprovar todos os seus requerimentos, nós vamos aqui ficar discutindo boa parte da pauta, apenas os requerimentos da deputada e mais do mesmo, ou seja, obviamente que a deputada tem o seu lado e ela defende, eu respeito ela por isso, não vou criticar de hipótese alguma, mas daqui a pouquinho também eu vou trazer todos aqueles que pensam igual a mim, e cada um vai trazer todos que pensam igual a si, e não vai mudar a opinião de ninguém aqui dentro. O fato que eu acho que tem que ter equilíbrio até mesmo na convocação de pessoas, ou até mesmo em audiência que venhamos a fazer, para que seja equilibrado, meio contra, meio a favor, para que possamos ouvir um pouco mais. Então, é bom já começar a falar sobre isso, sob pena de nós começar nos próximos dias e a coisa não vai produzir. Nós vamos entrar num debate tão acirrado, porque eu quero falar da minha parte, juntamente com muitos colegas aqui, temos o mesmo sentimento da maioria da população brasileira. Nós não concordamos mais em ver um sujeito que tem direito a voto, que pode ser pai, que não pode responder por suas atitudes. Francamente, meus caros colegas, eu particularmente comecei a trabalhar aos meus 12 anos de idade, e olha, não me arrependo por isso. Eu acho que um jovem no trabalho, com certeza absoluta, terá uma educação muito maior e muito melhor. Por outro lado, também me permite, senhor presidente, nós aqui, quando averiguamos e verificamos, e nós temos muitos colegas aqui que são policiais, já viveram esta realidade. O sujeito com 16 anos, ele sabe que matar é errado, que estuprar é errado, que o tráfico de drogas é crime, ele sabe disso. Agora, considerar como uma criança, como um adolescente, um sujeito que não pensa direito, isso não é justo com a sociedade brasileira. Aliás, também não me venham com aquele discurso, olha, vai colocar onde esse povo. Isso não é problema nosso. Isso é problema de estrutura de governo. Construir um sistema prisional adequado são os governos que têm que construir. Sistema penitenciário falido que nós temos no nosso país não é culpa nossa. Os governos que têm que vestir melhor. A nossa obrigação aqui dentro, sim, é fazer leis em defesa de um povo decente e de um povo de bem.
Me parece que as leis hoje favorecem mais bandido do que honesto. Parece que o trabalhador é prejudicado em determinados momentos. Então eu faço aqui em tom de desabafo e colocando apenas este sentimento. Possamos produzir muito, mas cuidar para não ouvir sempre mais do mesmo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio até mesmo no debate. Obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos a participação do deputado João Rodrigues. Nós temos uma lista de inscritos aberta, e nós vamos estabelecer um tempo de 3 minutos, porque nós temos vários requerimentos para poder apreciar aqui. E eu tenho certeza, deputado João Rodrigues, que o relator, o deputado Laerte Bessa, que vai apresentar o plano de trabalho, que vai nortear essa comissão, e logicamente que nós vamos fazer também a reunião interna, que eu vou já anunciar de conformidade com todos, que nós possamos já fazer essa reunião interna. Mas o deputado Laerte vai apresentar um plano de trabalho que, logicamente, com um cronograma estabelecido para que todas as audiências públicas elas possam acontecer. E, logicamente, que nesse prazo estabelecido pelo relator, se todas as audiências públicas não forem possíveis serem aqui feitas, né, logicamente que nós não podemos ficar aqui aguardando que todas as audiências sejam feitas para que depois o relator possa apresentar o seu relatório. Então, vai ter um cronograma de trabalho, vamos tentar, dentro desse cronograma de trabalho, atender o máximo possível de todos os requerimentos, mas não vão surgir do plano de trabalho que será apresentado para apreciação do plenário desta comissão, logicamente pelo relator, o deputado Laerte Bessa. Com a palavra, o deputado Aloísio Mendes. Senhor presidente, senhor relator, eu queria primeiro parabenizá-lo, o deputado Laerte Bessa. Eu acho que a escolha do senhor foi muito feliz. Acho que nós vamos ter alguém que entende do tema, é um profissional da área de segurança pública. E eu acho que isso é que é importante. Essa casa não pode, como há 20 anos se tentava aqui, se furtar a discutir esse tema que é de suma importância para a sociedade brasileira e que a população brasileira, essa pesquisa assim, real e concreta e verídica, mais de 85% deseja uma mudança da questão da maioridade penal. E eu também discordo aqui dessas pesquisas que divulgaram anteriormente, que menos de 1% dos crimes são cometidos por menores. Eu fui secretário de Segurança Pública, tinha os dados concretos no meu estado e percebi que mais de 10% dos crimes graves cometidos no meu estado eram cometidos por menores de idade. Esses dados oficiais, concretos e tabulados. Então, eu acho que nós vamos ter a boa oportunidade aqui nessa comissão de discutir isso com maior ênfase, com maior detalhe, e aí sim, sabemos o que é que a sociedade brasileira espera dessa casa, no sentido de que, como disse aqui o nosso colega João Rodrigues, não se pode um país que delegou ao jovem o direito de votar, o direito de casar, está querendo dar a ele o direito de dirigir, deixar de reconhecer que alguém de 16 anos nesse país hoje sabe que matar está errado, estuprar está errado, assaltar está errado e traficar está errado. A sociedade não aguenta mais essa impunidade que graça nos jovens brasileiros. Então, eu acho que nós precisamos, sim, avançar nessa discussão e o que se tentou nessa casa foi evitar que a gente conversasse e discutisse isso. E que essa casa, de maneira muito altiva, decidiu que esse é um tema que precisa ser discutido e decidido agora. A sociedade não aguenta mais a impunidade nesse país. Então, eu queria parabenizar o senhor pela escolha do deputado Laerte Bessa e dizer que é importante que esse plano de trabalho faça, sim, com que essa comissão possa trabalhar e não ficar discutindo aqui o sexo dos anjos, senão nós não vamos a lugar nenhum. Meus parabéns ao presidente e boa sorte ao nosso relator. Muito obrigado, deputado Aloísio Mendes. E com a palavra a deputada Margarida Salomão, nossa segunda vice-presidente dessa comissão. André Moura, essa palavra é para saudar, e por isso 3 minutos são mais do que suficientes para saudar Vossa Excelência, como saudar o nosso relator, deputado Laerte Bessa, em cuja capacidade de produzir um relatório que efetivamente reflita as diversas perspectivas que existem representadas nessa comissão. Nós temos absoluta convicção, absoluta confiança de que o deputado Laerte Bessa será capaz de conduzir uma discussão muito importante, não só para nós que compomos a comissão, mas para toda a sociedade brasileira. É verdade que todos aqui chegamos, possivelmente com posições já definidas, ou pelo menos com posições a que nós somos mais favoráveis, mais tendentes. Mas se não fosse para que nós pudéssemos discutir com franqueza, então, ao invés de termos a comissão por 40 sessões, podíamos de uma vez fazer a votação, não é verdade? Se fôssemos apenas fazer o apanhado das posições, das opiniões já trazidas nesse momento por cada um dos parlamentares que estão aqui. Então, acho que é fundamental que
que nós tenhamos discussões equilibradas, com apresentação de dados, os mais divergentes. Eu acho que é fundamental que os senhores, vossas excelências, que são representantes da área da segurança pública, tenham ampla possibilidade de representar a sua posição. Ela é fundamental para a sociedade brasileira. E é exatamente porque eu acredito na democracia. Quem acredita na democracia acredita na capacidade do debate. Que o debate é que é capaz de formar uma opinião mais qualificada. Senão, não haveria necessidade de nós estarmos no parlamento. Então, com essa minha confiança, com essa minha profunda convicção, eu quero desejar ao nosso relator muito êxito na condução dessa tarefa em que há tantas paixões, mas em que é necessário, antes de tudo, que a razão prevaleça. Muito obrigado. Muito obrigado à participação da deputada Margarida Salomão e passo a palavra para o deputado Sandis Júnior. Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentá-lo pela indicação do deputado Laerte Bessa. Eu me sinto representado com Vossa Excelência como relator. Eu também coloquei meu nome à disposição para ser o relator, mas a escolha não poderia ter sido melhor. Já o conheço há muitos anos, para quem não sabe, é delegado de polícia em Brasília, mas é goiano, como se diz, goiano do pé rachado. E tenho certeza absoluta que pela a sua responsabilidade, o seu discernimento e, acima de tudo, a sua capacidade de aglutinar e de sistematizar, nós teremos um grande relatório, onde o senhor terá a oportunidade de ouvir as pessoas que são favoráveis, as pessoas que são contra. E me disse aqui, me lembro muito bem, melhor dizendo, da palavra do presidente, quando esteve nos visitando na semana passada, na formação desta comissão, onde ele disse: democracia é isso. Tem pessoas que vão vir aqui já sabendo o que é que vão fazer, tem pessoas que podem mudar de ideia, tem pessoas que podem manter a sua ideia de ser favorável ou contra, e eu tenho certeza que no decorrer dessas 40 sessões, nós teremos aqui embates, no bom sentido, que vão ajudá-lo a produzir um relatório final, que é o que espera a nossa sociedade. E, se a nossa ministra Maria do Rosário não apresentou, eu gostaria até de sugerir, eu dei uma ideia inicial, que ela até aprovou na sessão passada, o convite de jovens de 16 a 18 anos, que são jovens que trabalham, jovens que estão estudando e jovens que estão se reabilitando num processo de reabilitação. Ou seja, jovens que cometeram crimes e jovens que não cometeram crimes. E, concordando com as palavras do deputado que me antecedeu, não sou advogado da ministra, mas se ela apresentar 100 requerimentos, nós estamos aqui para votar, aprovar ou não eles. Muito obrigado. Presidente, apenas me permita, eu quero dizer, colega, que o senhor tem todo o meu apoio. Esse seu requerimento é excepcional, meus cumprimentos. Então, agradecendo ao deputado Sandro Júnior, já passando a palavra também para a nossa ministra, né? Da deputada... Eu lhe aceito como meu advogado quando eu for preciso. A palavra... Só que o senhor vai ter muito trabalho. Com a palavra a deputada Maria do Rosário. Colega, eu não sei se ele me ouviu, mas eu ia dizer para ele, presidente, que se ele quiser ser meu advogado, vai ter bastante trabalho, porque eu ando processando bastante gente. Vamos lá. Gente, é o seguinte, eu me inscrevi para agradecer a possibilidade de ter esse diálogo. Se nós não tivermos a grandeza no parlamento de compreender que, mesmo vindo de posições diferentes, de olhares diferentes, nós estamos aqui pela razão de procurarmos sínteses em nome da sociedade e tomarmos as decisões,
não estaremos à altura dos mandatos que nos trouxeram até aqui. Nós não existimos para sermos sozinhos, nós existimos para sermos um colegiado que pensa com diferentes posições. Por isso, presidente, nobre relator, eu, ao cumprimentá-los, digo que eu tenho uma só expectativa, de tranquilidade no debate, de que não tenhamos a necessidade de subir o tom no debate, que o debate possa ser feito com apresentação de argumentos e com tranquilidade. Porque, vou relatar a vocês, o que mais me deixou entristecida no processo da Comissão de Constituição e Justiça quando lá debatemos. Senhores deputados, senhoras deputadas, de um lado, nós tínhamos mães que perderam seus filhos vítimas da violência. Jamais ninguém terá autoridade para se dirigir a uma mãe que perdeu um filho vítima da violência e dizer que aquele sofrimento não tem um valor supremo e maior que tudo e desconsiderar isso. Jamais. Não há autoridade capaz, ninguém que ocupe qualquer posto tem uma autoridade maior do que aquela mãe para lutar pelo que ela acredita. E eu quero reconhecer isso aqui. Do outro lado da sala, ali aquele dia, nós tínhamos mães que relatavam que os filhos morreram, foram mortos dentro do sistema prisional ou socioeducativo. Jovens que tinham cometido erros, não tinham matado ninguém, não tinham... Jovens que cometeram erros, que ao invés de serem devolvidos para suas famílias, ao final da medida, nunca voltaram para casa. Quem tem autoridade diante daquela mãe também. Então eu acho que nós não temos que fazer a escolha que Salomão, com toda a sua sabedoria, propôs de dividir uma criança ao meio. Porque quando ele assim propôs, ele o fez para nos orientar a não dividirmos os nossos filhos, o nosso povo, a nossa gente, sobretudo os nossos jovens, e ali, no fato, as nossas crianças. Eu acho que ele o fez para mostrar, e assim eu interpreto, para mostrar que nós temos que chegar a consensos do que seja melhor. E eu quero, de coração aberto, dizer aqui, relator, eu penso diferente do senhor, provavelmente, mas eu reconheço a sua autoridade em demonstrar aqui suas ideias. Quero demonstrar aquelas que me trazem aqui, junto com a deputada Margarida Salomão e com outros colegas. Minoria nessa comissão. Mas eu vou procurar fazer o melhor que puder. Só por isso eu apresentei os requerimentos. Eu avaliei que os colegas também vão apresentar muitos requerimentos, talvez não tenha acontecido. Mas concluo, presidente, dizendo que tenhamos paz no nosso diálogo para propormos paz para a sociedade na busca dessa solução. Muito obrigado. Nós que agradecemos a deputada Maria do Rosário e espero, deputada, que esse clima que até agora está norteando aqui os nossos trabalhos, ele permaneça assim até o prazo final, que não necessariamente serão de 40 sessões, mas de até 40 sessões, e aí o relator é quem vai dar, logicamente, que com os membros dessa comissão, o andamento necessário para que nós possamos debater e discutir aqui a matéria. Senhor presidente, se for possível, até no final dessa sessão, se o senhor pudesse nos passar a cópia dos requerimentos. Nós vamos votar os requerimentos, os requerimentos já foram aqui protocolados. Certo. Nós vamos votar ainda hoje. É só para nenhum de nós repetir algum. Perfeito. Só para... Nós vamos votar os requerimentos, como são muitos requerimentos, nós vamos votar e depois a Secretaria da Comissão vai disponibilizar, para todos a relação, já vai ser distribuída, já tem a relação, e pedir que distribua cópia para todos os parlamentares, para que possa facilitar no entendimento. Com a palavra, o deputado Fausto Pinato, querido deputado Fausto Pinato do PRB. Senhor presidente, gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela escolha do relator Laerte Bessa, que, aliás, eu também tinha pedido essa relatoria, mas desejo todo sucesso e pedi, Laerte, não porque tinha alguma concorrência, que a gente tem o ponto de vista muito parecido
principalmente em relação à maioridade penal. E fiquei muito tranquilo quando Vossa Excelência colocou que vai fazer um trabalho democrático, mas é que, conhecendo a vossa história, como eu conheço, que já conversou com a gente, fiquei preocupado porque o senhor foi pessoa que foi vítima também de menor em sua carreira. Mas eu fiquei muito tranquilo em relação à sua serenidade, dizer que eu quero ser um soldado com Vossa Excelência para estar contribuindo a esses trabalhos e dizer que aqui nós temos 3 posições, uma posição mais radical, uma posição que é contrária, uma posição intermediária. Queria dizer que eu sou a favor, sim, da redução da maioridade penal, mas sou a favor de dar uma chance a esses jovens que possam realmente ressocializar. Porque, como disse aqui os colegas, o presídio hoje, nós estamos na CPI do presídio, nós sabemos que não ressocializa ninguém. Nós podemos, sim, estar punindo de maneira exemplar, que 87% da população é a favor, mas podemos também dar a chance desses jovens estar voltando ressocializados para a nossa sociedade. Dizer que a posição nossa não é uma posição sociologicamente correta, mas diante de tanta corrupção que o país vem passando há décadas, os estados, dificilmente nós conseguiríamos, em pouco tempo, dar uma resposta através da educação, através da cultura. Por isso nós temos que tomar essa medida enérgica, porque para manter o Estado democrático de direito, a gente tem que ouvir as vozes das ruas, sim. Então, parabéns, relator, parabéns, presidente, que Deus nos abençoe e nos dê a sabedoria para acharmos uma solução que corresponda à nossa sociedade. Eu quero agradecer as palavras do deputado Fausto Pinato e também, deputado, agradecer aqui a Vossa Excelência, o deputado Sandy Júnior e vários outros, né, deputadas e deputados que se colocaram à nossa disposição para que nós pudéssemos indicar para relatar esta matéria de tamanha importância para a sociedade brasileira. Então, agradecendo e passo de imediato a palavra para o deputado Everton Rocha. Senhor presidente, senhor relator, qual eu desejo um bom trabalho, boa sorte na condução serena e com certeza equilibrada dessa comissão. Nós gostaríamos de cumprimentar aqui todos os colegas, dizer que o PDT pretende participar de forma ativa e iremos contribuir com essa discussão, mesmo não concordando com a origem dela. Hoje, o PDT entende que o debate da redução da maioridade penal, ele é um debate equivocado, porque nós estamos misturando a redução da maioridade com a punição de menor infrator. Então, regras existem muitas no nosso país. O que nós precisamos é melhorar as que existem. E uma delas é lá no ECA, no artigo 121, que trata sobre a questão das punições desses menores, de 12 a 17, não é 16 e 17 anos. Então, que precisa se melhorar a nossa legislação vigente. Então, para colaborar com o tema da maioridade penal, nós apresentamos alguns requerimentos, já estão protocolados aqui na comissão, de audiência pública, para discutir a PEC 17193 e também para discutir de forma mais responsável, eu também apresentei os requerimentos para visitar alguns estabelecimentos penitenciários e instituições de internação para saber qual dos estabelecimentos propiciará a ressocialização desses menores. Apresentei também, estou apresentando, já estou recolhendo as assinaturas na casa, uma emenda para que a gente obrigue a destinação de recursos específicos pelo Estado, destinação de recursos específicos pelo Estado para a instituição de políticas públicas e a manutenção de programas voltados ao atendimento socioeducativo e à ressocialização do adolescente. Ou seja, a emenda veda qualquer contingenciamento das dotações orçamentárias quando houver recursos destinados para essa finalidade. Senhor presidente, senhor relator, nós analisamos a execução orçamentária dos programas e ações do governo federal voltados especificamente para a ressocialização de adolescentes em conflito com a lei no âmbito do sistema SINASE,
atendimento socioeducativo, criado pela lei de 12.594/2012, e constatamos que, em via de regra, as dotações da LOA não são executadas em sua plenitude. Vejam só, senhores, o ano passado, de 2014, o programa de construção, reforma, equipagem e ampliação das unidades de atendimento especializado a crianças e adolescentes, que é executado mediante convênio entre a União e os Estados, teve uma dotação, sabe de quanto? 130 milhões de reais. Desses 130 milhões de reais, senhor relator, apenas 80 milhões foi empenhado. Desses 80 milhões empenhados, apenas, pasmem, senhores, 15 milhões foram pagos. 15 milhões foram pagos. O Programa de Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente, como a dotação dela autorizava 36 milhões. Sabe quanto é que foi empenhado? 23 milhões. Sabe quanto que foi pago? Só o ano passado? 1.660.000 reais. Os valores empenhados e não pagos estão aí, a discrepância é muito clara. Então, o que nós gostaríamos nessa emenda? De ser impositivo, de impedir o contingenciamento de recursos que tratem da questão da ressocialização e do investimento para esses jovens. Aí é a discussão por dentro. A proposta que o PDT quer trazer para essa comissão é que possamos trazer uma solução concreta, além da educação que nós defendemos, que é a educação de tempo integral. E várias outras que a gente vai aprofundar nesse debate. Eu quero aqui, então, cumprimentar todos os colegas. Tenho certeza que os trabalhos dessa comissão vão dar para a gente, aqui, cada um colocar de forma respeitosa as suas opiniões. E quem saiba, só não muda de ideia e de opinião os burros e os idiotas. Se estivermos errados, vamos nos convencer. Vamos nos convencer e botar essa molecada lá, essa juventude preta e pobre, lá dentro da penitenciária, não tem problema não. Agora, se tivermos a oportunidade de mostrar que este não é o caminho, e que o caminho é totalmente ao contrário, e é o que a gente precisa discutir aqui dentro, também esperamos poder convencer. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos ao deputado Everton Rocha. Dizer, deputado, que as visitas, as diligências que Vossa Excelência encaminhou como requerimento, nós vamos apreciá-las e, logicamente, que dentro de, como eu já disse aqui, da mesma maneira, na mesma prática dos requerimentos para audiências de convite, o nosso relator vai fazer essa designação no cronograma que ele irá estabelecer e apresentar na próxima reunião. Quanto à emenda que Vossa Excelência colocou, pedir a Vossa Excelência que depois encaminhe para o relator para que ele possa, naturalmente... E só pedir para o presidente, caso seja aprovado por esta comissão essa visita a essas penitenciárias, que começasse pela penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão, para a gente ver lá como é que funciona. Nós vamos colocar em votação hoje, deputado, os requerimentos de convite para audiências. Os requerimentos de diligências, de visitas, nós vamos deixar que primeiro o deputado Laerte Bessa ele possa estabelecer o cronograma, para que dentro do cronograma que ele vai estabelecer, verificada a possibilidade dessas visitas, a depender do entendimento dele, logicamente, desse plenário. Então nós vamos hoje votar os requerimentos de audiência e depois, de comum acordo com o relator, discutir a questão das visitas e diligências. Com a palavra o deputado Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados. Primeiro, cumprimentar o presidente André Moura pela escolha do relator, deputado Laerte Bessa, até pela sua competência, sua história de vida, sua experiência, com certeza será muito importante para todos nós aqui nesta comissão. E cumprimentar o relator também e parabenizá-lo por este trabalho a mais que Vossa Excelência terá, mas também por ele fazer parte da nossa bancada aqui do Distrito Federal, e eu me sinto muito bem representado nesta mesa, também pela presença do deputado Laerte Bessa. Senhor presidente, eu vou economizar a minha fala, até porque nós teremos outras oportunidades aqui, e obviamente que estarei contribuindo com esta comissão, com este relator também, com o relator, no sentido de construirmos aqui pelo menos um possível consenso nesta matéria que é bastante difícil para este consenso. Agora, ultrapassada a fase da admissibilidade, da constitucionalidade da aceitação dessa matéria, eu entendo que
nós vamos caminhar agora para o mérito, de fato. O mérito de fato. Eu estou convencido, senhor presidente, que não tem como nós não mudarmos esta idade da maioridade penal. Não tem como. Eu acho que hoje o Brasil não suporta mais um menor de 16 anos, a partir de 16 anos, que é o que eu defendo, não suporta mais, não comporta mais a ideia da inimputabilidade deste menor. É claro, eu estou ouvindo falar, mas isso não vai resolver o problema. Tudo bem, eu acho também que não vai resolver, só baixar, só mudar esta idade. Não vai resolver só nisso. Ora, mas se essa tese de não vai resolver não nos estimula a trabalhar, então também nós vamos ter que abrir os presídios, porque também não está resolvendo. Prender os maiores também não está resolvendo, então vamos abrir os presídios. Assim como nós não abrimos os presídios e soltamos todo mundo, também nós temos que enfrentar esta matéria de forma muito competente, muito séria e muito serena. Então entendo que não tem como fugir disso. Nós temos que diminuir, sim, nós temos que trabalhar nesse sentido. Agora, na aplicação da pena, é aí que eu vou divergir de alguns. Na aplicação da pena. Como é que nós vamos aplicar esta pena? Qual é a metodologia? Eu penso o seguinte, se nós não tivermos foco na ressocialização, aí, meu amigo, aí nós vamos simplesmente aumentar o número de bandidos que já tem. Porque hoje no Brasil você prende um bandido e solta um monstro. Então nós vamos pegar os bandidinhos também, os menores, e vamos depois soltar monstro? O que nós vamos fazer? Então, na aplicação da pena, é que eu posso divergir de alguns, porque defendo absolutamente a ressocialização. Se nós não tivermos foco na ressocialização, não é simplesmente pegar o menor e jogar atrás das grades. Finalizando, presidente, eu acho que só o fato de nós admitirmos esta PEC, ela já serviu de forma pedagógica. Porque eu estava pensando o seguinte, como o meio de comunicação divulgou que agora vai baixar a maioridade penal, então eu estava pensando, deputado Fraga, um menor delinquente, um bandidinho aí, conversando com um maior. E eu acho que ele já está conversando assim, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. A partir de agora não coloca a arma na minha mão, não. Sabe por quê? Porque vai ficar igual a nós dois. Nós vamos ser condenados do mesmo jeito. Então, pedagogicamente, já tivemos um grande avanço. Obrigado, senhor. Agradeço a participação e a contribuição do deputado Ronaldo Fonseca. Passar a palavra para o delegado Valdir, já pedindo, delegado Valdir, desculpa a Vossa Excelência, terminei passando desapercebido aqui na lista, Vossa Excelência que se inscreveu logo cedo, pedindo desculpas aí pela falha aqui cometida. Obrigado, senhor presidente. O senhor tem todas as honras dessa casa, o senhor é uma pessoa maravilhosa, está conduzindo essa comissão, escolheu o deputado Laerte Bessa como relator de forma fantástica. Senhor presidente, eu fiquei feliz que essa semana eu vi nos grandes jornais que a nossa presidente Dilma Rousseff saiu de cima do muro. Ela fez uma opção, ela é contrária à redução da maioridade penal. Ela disse isso claramente. Eu fiquei assustado porque durante a campanha ela não se mostrou com tanta postura. Eu fiquei até entristecido, envergonhado dela não ter comentado sobre um assunto mais importante hoje a ser discutido na área da segurança pública. E eu fiquei assim, realmente muito preocupado, porque 87%, senhor presidente, da população brasileira defende a redução da maioridade penal. Dos 13% que não defendem a redução da maioridade penal, 23%, senhor presidente, 23%, senhores deputados, são pessoas com nível superior. Aqueles que moram em condomínio fechado, em locais onde a insegurança não chega. Eu fico feliz demais com esses números. Fico mais feliz ainda que 25% são que defendem a manutenção da idade aos 18 anos, são as pessoas mais ricas. Olha aí, a matéria foi trazida por um jornal de grande circulação. É o Folha de São Paulo, uma pesquisa fantástica. Então, nós estamos vendo que a nossa presidente se afastou do povo brasileiro, né? E nós aqui, a maior parte desses deputados aqui, todos estamos caminhando na mesma linha, na linha da defesa do cidadão, da sociedade. Estamos discutindo o tema mais importante na área da segurança pública aqui.
Eu vi também, semana passada, houve uma reportagem do Caco Barcelos aqui, índice tal, índice lau, índice cal, e aí o que acontece? Blá, blá, blá daqui, blá, blá, blá dali. E essa semana nós temos um outro artigo fantástico, o senhor me permite pegar o óculos aqui, senão eu não enxergo, já passei dos 40, né? É do Leandro Narlock. E ele desmistifica a questão dos 1%. 90% dos homicídios no Brasil, dos crimes do Brasil, não tem autoria. Como que é 1% dos adolescentes? 36% dos adolescentes pobres é que morrem nesse país. Mas todos que morrem. Então, é vergonhoso a manipulação de números, tentando enganar o cidadão, tentando enganar as pessoas mais humildes. E eu digo que, e para finalizar, eu tenho aí ainda alguns segundos, às vezes a gente fica pensando na atitude dos adolescentes, mas nós temos que mudar a atitude dos adultos também. Semana passada, na comissão da CPI aqui da Petrobras, nós tivemos uma molecagem lá. O depoente veio lá, João Vacari, fez uma molecagem, chamou os deputados, a imprensa, a sociedade brasileira de palhaços. Todo mundo de palhaço. Mentiu descaradamente para todo mundo. Atitude pior que qualquer adolescente, que qualquer moleque. E aí o que aconteceu? Semana seguinte a casa dele caiu. Eu fico muito feliz. Eu queria só para finalizar, senhor presidente, parabenizar aqui, com muito calor, com muito amor, a Polícia Federal Brasileira, ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal através do Dr. Sérgio Moro. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos a participação do deputado delegado Valdir e passar a palavra ao deputado Nelson Marqueselli. Eu sou bem rápido, só para informar a casa. Eu sou ouvidor na casa, ouvidor geral, já há 2 anos, reconduzido por mais 2 anos. Nesses 2 anos, a maior participação da sociedade brasileira pela ouvidoria foi redução da maioridade penal. No levantamento que nós temos lá, mais de 92%, que nós dividimos em 52% das manifestações populares através da ouvidoria, é para 16 anos. 41% é para 14 anos de idade. E 8% para 12 anos de idade. Nós nos interessamos na ouvidoria e começamos a estudar esse caso na área internacional. E quase 90% dos países praticam maioridade penal com 7 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos de idade. Poucos países com 18 e com 16. Mas o que mais chamou a atenção da equipe da ouvidoria, presidente, foi o país Inglaterra. E eu gostaria que os colegas estudassem isso. A redução da maioridade penal na Inglaterra, há mais de 30 anos, é 10 anos de idade. Mas não é para colocar a criança na cadeia. É para a criança não ir para a cadeia. A criança é acompanhada de 0 ano de vida até 10 anos. Aos 10 anos, em todas as bancas escolares, é feito um levantamento, um acompanhamento da criança. Aquele capetinha, aquele aluno que tem problema de família, que de comportamento, ele é encaminhado a escolas especiais do país, principalmente para escolas militares. O aluno entra em internatos, segunda-feira, às 7 horas da manhã, e sai na sexta, às 7 horas da noite. Cada 5 alunos numa escola militar, de manhã tem a unidade militar escolar, com professores do ensino que são pagos. Logo depois do almoço, cada 5 alunos tem um sargento no seu pé, para fazer lição, para acompanhar atividades esportivas na escola, até 7 horas da noite. 7 horas da noite é o banho e assiste um canal próprio na escola. Dorme acompanhado, tem um tutor, vamos usar esse termo, cada 5 alunos. O que aconteceu com a Inglaterra? Observe, acompanhe. A criminalidade juvenil decaiu de 100% no país
para menos de 1% no país. O que aconteceu? O aproveitamento das escolas militares dos alunos é mais de 92% nos vestibulares nas faculdades de ensino. O que de fato deu, o que está dando hoje, aos 10 anos de idade, minha ministra, 10 anos de idade, aos 10 anos, os alunos que não são selecionados, aqueles são selecionados, vão para escolas militares e escolas especiais. Aqueles que não são, há uma pressão dos seus pais para que consiga a vaga também naquelas áreas de ensino que são mais selecionados. Não vamos longe. Aqui em Brasília tem uma escola militar. Vai lá ver se você consegue colocar o aluno para estudar lá. Não tem vaga. Você não consegue vaga. Pela linha dura que tem e acompanhamento. Nas 3, você não consegue vaga. Vai em São Paulo em alguma escola nesse estilo, como tal ao liceu, você não consegue vaga, que é o estilo que estou falando. Tem uma sugestão que nós recebemos lá, e olha, mais de 90% de sugestão da população brasileira é que os crimes hediondos não tenham limite de idade. Praticado, parece que tem então um projeto, uma sugestão do Fraga, de mais alguns deputados. O crime praticado, quem praticou responde por ele, independente da idade, certo? Mas os 10 anos de idade na Inglaterra e a mais alguns outros países é para não colocar a criança na cadeia. Ela é selecionada e colocada na escola, numa escola mais dura, num regime mais duro, certo? Porque todo o problema de criança, gente, é companhia e deficiência no lar. Não tem outro. Ninguém nasce bandido. Ninguém nasce bandido. Ou é dos pais, ou é acompanhamento. Às vezes família, colega e amigos. É desses dois canais que formam o bandido, formam o delinquente. É esse campeão. É para não colocar a criança na escola, o estilo que é feito na Inglaterra. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos e passamos a palavra para o deputado Alberto Fraga. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar a sua presidência e acho que foi muito bem escolhido pela sua serenidade. Se bota alguém da bancada da bala, como eles gostam de chamar, já era a primeira notícia. Mas o Bessa, como relator, pela sua vivência de vida, eu acho que vai saber dividir os assuntos e dar uma resposta à sociedade. Eu sou um dos autores das emendas constitucionais. Apresentei a primeira emenda aqui em 1999, portanto, há 16 anos que eu esperava, com meus 4 mandatos de deputado, esperava que esse assunto viesse a ser discutido. Ocorre que antigamente os donos da verdade sequer permitiam o diálogo ou o debate. E eu não sou nem um pouco assim, não tenho reserva de dizer de que eu sempre, a minha vida pública, eu sou polêmico, mas eu tenho uma regra comigo. Naquilo que a gente concordar, a gente se une. Mas naquilo que a gente concordar, a gente se respeita. E é nessa linha que eu vou me comportar dentro desta comissão. Eu não vou aceitar desaforo, nem vou fazer desaforo com ninguém. Nós já fomos muito atacados, tive que me conter na CCJ para não ter que partir para a violência, porque quase eu fui agredido. É que eu falei, não bote a mão em mim. Eu não aceito esse tipo de comportamento. Aí já é maluquice. As pessoas, quando sentem que vai perder, apelam. Eu vi na CCJ, foram tirados, alunos, adolescentes foram retirados das escolas. Na sala de aula, foram retirados para vir aqui vaiar deputados. E o resultado, todo mundo já sabe qual foi o resultado. Então, senhor presidente, eu também, como presidente da CPI, do sistema carcerário, eu vou fazer a minha parte por esse país. Eu vou dar uma contribuição. Vou aproveitar a minha experiência de 27 anos dedicados à segurança pública e vou apresentar resultados. Não vou fazer enrolação, não.
A questão do menor é uma questão que precisa ser discutida, debatida e enfrentada, mas com serenidade, sem paixões. Sem paixões. Então, aquilo que for necessário, eu defendo uma ressocialização para poder se reintegrar. Mas quando a gente fala em trabalho, não pode. É trabalho forçado? Não é trabalho forçado, é trabalho. Aprender uma profissão. Mas não, há uma resistência muito grande por parte do PT com relação a essa questão de colocar essas pessoas. Se duvidam do que eu estou falando, já encerro, basta pegar, eu já tenho de posse, já está comigo, alguns relatórios. É incrível como é que se percebe, pega-se a população carcerária de 2001, 2002, era 232 mil presos. 2003, presidente André, 2003, salta de 232 mil para 308 mil presos no país. Aí começa, de 2003 até hoje, o crescimento é acentuado na população carcerária. Hoje nós estamos aí com um número de 700 mil presos, com uma reincidência de mais de 74%. Nós estamos enxugando o gelo. Não tem bandido novo na rua, não. Quem está sendo preso na rua deveria estar preso na cadeia e não está, por causa do excesso de benefícios que existe. Então, senhor presidente, não sou o dono da verdade. Vou vir aqui para discutir os requerimentos da deputada Maria do Rosário. Todos eles nós temos que aprovar, até ia sugerir que fosse aprovado em globo, para não ter discurso de 1 a 1, que é muito cansativo, né? Agora, é claro que eu ainda não fiz, mas muita gente aqui também vai ter que trazer outras pessoas com outros pensamentos, né? Com certeza absoluta, isso eu não tenho dúvida. Parabenizo até a deputada por ter tomado a iniciativa e já encheu a pauta, mas nós todos vamos apresentar e aí Vossa Excelência é quem vai fazer essa triagem. Não adianta trazer 500 que é só do contra e 2 que é a favor. E por aí vamos fazer o equilíbrio aqui da comissão. Até mesmo porque todos nós precisamos ouvir para formar o nosso juízo de valor. Então, muito obrigado, presidente. Mais uma vez, parabenizo o senhor e o deputado Laerte Bessa. Nós que agradecemos, deputado Alberto Fraga, e convidamos a deputada Magda Mofato para fazer uso da palavra. Meus cumprimentos a todos, meus cumprimentos a esta casa e ao presidente por ter aberto essa discussão. Como já foi ouvido aqui hoje, entre os deputados, entre os parlamentares, é unânime a importância da discussão do tema. Então, já estamos de acordo nesse item tão importante para que aconteça um trabalho tranquilo, um trabalho onde se pode chegar a um consenso. A minha posição, eu tenho deixado ela clara, não só enquanto parlamentar, mas enquanto cidadã comum também. E essa minha posição é realmente quase que radical, ou pelo menos estava sendo até agora, no sentido de que deve sim ser reduzida a maioridade penal. E nesse período todo, enquanto cidadã, enquanto parlamentar, que falo em nome também de todos aqueles, não só que votaram em mim, mas que acreditam em limite à tolerância com relação às atrocidades, com relação aos crimes que acontecem, eu tenho tomado iniciativa de ler os artigos que publicam com relação aos que são contrários à maioridade penal. Onde eu consigo um artigo, eu procuro me informar os porquês dessa posição contrária. Nenhum deles, deu nenhum argumento, zero de argumento para ser contra a maioridade penal. Zero. Nenhum conseguiu me convencer. Inclusive, hoje, eu recebi algumas pessoas da Associação da Defensoria Pública também querendo discutir a matéria, falando por quê, onde eu estou sempre aberta para ouvir, eu vejo que isso é muito importante.
única coisa que hoje mexeu um pouco comigo com relação a isso foi exatamente as colocações do deputado Nelson Marcheselli. Se o nosso país tivesse condição de termos escolas aonde tivesse esse acompanhamento dos nossos jovens, talvez nós teríamos também que legislar diferentemente. Infelizmente, nós não temos, e eu vejo como estando bastante distante uma situação parecida como essa, com escolas realmente onde a gente pode educar os nossos filhos, onde a criança, o jovem, o adolescente permaneceria a maior parte da sua vida sendo encaminhado para uma sociedade. Agora, eu discordo um bocado quando dizem que o criminoso, principalmente o adolescente criminoso, e como eu ouvi aqui, seja pobre ou negro, ele é sempre mais condenado do que se fosse de uma procedência diferenciada. Eu discordo totalmente e acredito que aquele que tem índole mesmo, ele não tem procedência. Aquele que tem índole ao mal feito, ele pratica o mal feito em qualquer situação. Ele é infrator e criminoso em qualquer situação. Se assim não fosse, não teríamos exemplos como o índio Galdino, que foi vítima não de preto e pobre, mas foi vítima, inclusive, de menores, de uma sociedade de bem, aparentemente de bem, de uma sociedade abastada. Portanto, mais uma vez, parabéns, deputado André Moura, pela condução do seu trabalho e parabéns também pela escolha do deputado Laerte Bessa para ser o nosso relator. Com certeza teremos sucesso nesse trabalho. Muito obrigado, deputada Magda Mofato. Passo a palavra para o querido amigo deputado veneziano Vital do Rego. Meu presidente, devolvendo o meu querido amigo André Moura, os meus cumprimentos, deputado Laerte Bessa, minhas saudações, a certeza e a confiança no rigoroso, equilibrado e moderado trabalho que Vossa Excelência haverá de produzir para que nós conheçamos e, ao final das prováveis 40 sessões, tenhamos o nosso posicionamento derradeiro. Bem, amigas e amigos, aqueles que estiveram conosco dividindo o mesmo espaço há cerca de 20 dias, acredito um pouco mais, um pouco menos, na Comissão de Justiça, puderam observar que as minhas ponderações e as intervenções foram e terminaram por definir-se favoravelmente a admissibilidade da matéria, porque via e convencido estava, e obviamente continuo a estar, que ela era claramente permitida através de instrumento próprio. Fico muito feliz que aqui, nas palavras de companheiros alguns mais versados, com experiência de vida, até às vezes experiências dolorosas, mas que mesmo com experiências dolorosas, não se permitirão tomar das paixões que geralmente vêm paralelamente, concomitantemente a temas que trazem e afloram na sociedade, como é este tema, não de hoje, mas que aflorou há alguns bons anos, mas há uma disposição que nós aqui nos permitamos, primeiro, um respeito mútuo. Eu confesso, e ouvi o deputado Arthur Fraga, é extremamente chocante, pelo menos constrangedor, que nós cheguemos a elevar o tom e nos permitir fazer menções com epítetos ou com colocações adjetivadas desta ou daquela bancada. Nada mais constrangedor ouvir, por uma decisão de convicções próprias, se participo da bancada que defende bandidos ou da bancada da bala. Acho isso tétrico, trágico,
extremamente pequeno, e penso que o sentimento comum de todos nós, presidente André Moura, é um sentimento do bom debate. Tenho as minhas inclinações, Vossa Excelência sabe, os companheiros bem sabem. São inclinações, porque se não fossem inclinações, é bem provável que aqui eu não teria nem pretendido estar. Estou aqui, mesmo inclinado a defender a diminuição da maioridade, mas eu quero ouvir. Não estou com a minha mente fechada, hermeticamente concluindo a respeito, porque esse é um tema que precisa, deixando as paixões, tratarmos com a razoabilidade que ele exige de todos nós. As constatações que todos nós sabemos. Só não podemos nos omitir de uma situação que não é de hoje, já que desde 1993 a Comissão de Constituição e Justiça já teimava em tratá-la, não conseguia. Se em 1993 já era um tema abordado, imaginemos passados mais de 2 décadas. É um tema que está não às nossas portas, mas invade as nossas residências e precisa ser enfrentado. O Código Penal e as suas previsões tipificadas não ganhou a cada uma das páginas, senão por fatos que, em indo acontecendo, exigia do legislador medidas para tentar preveni-los. Bom seria que o Código Penal não tivesse tantas e tantas previsões tipificadas lá. Mas não podemos correr a essa realidade. Bom seria, o ideal é de que nós sequer estivéssemos a tratar sobre esse assunto, porque é óbvio que a saída que todos nós entendemos como a melhor, não precisamos aqui renovar investimentos na educação, na formação, em lares onde não haja o desregramento entre pais, tudo isso é consabido de todos nós. As minhas palavras rápidas são palavras, primeiro, para cumprimentar a escolha do presidente e a escolha que nós fizemos do presidente, para que tenhamos esse trabalho, ouvindo a todos aqueles, quem duvidava, e alguns companheiros imaginavam que, vencida a etapa da Constituição e Justiça, comissão, não teríamos a oportunidade de ouvir os contrários, e nós vamos ter, presidente André Moura, até com mais tempo, até com melhores condições, até em condições de não estarmos sendo cogentemente cobrados por uma pauta na CCJ para pedir passagem em outras matérias, aqui não. Vamos ter a calma de ouvir aqueles que têm a propensão e a convicção contrária a essa matéria e vamos também ouvir com calma e com equilíbrio aqueles que trarão subsídios que possam fortalecer alguns companheiros que já têm, de fato, a sua convicção formada, como aqueles, como eu próprio, e não obstante inclinar-me à propositura da diminuição à maioridade, mas que está com coração e mente plenamente abertos para esse debate. Saúdo a ambos os companheiros na certeza de um resultado que haverá de ser reconhecidamente aplaudido por todos nós. Muito grato. Nós que agradecemos ao deputado veneziano pela generosidade das palavras e tenho certeza que a grande contribuição que Vossa Excelência dará aos trabalhos dessa comissão, em especial ao relator, o deputado Laertes Bessa. Com a palavra, o deputado Léo de Brito. Senhor presidente, queria saudá-lo novamente, saudando também o nosso relator e falar da minha confiança, senhor relator, de que a síntese, a boa síntese, ela será feita nos debates dessa comissão. Eu queria saudar também a todos que me antecederam nas falas e queria destacar o equilíbrio de todos aqueles que colocaram de maneira equilibrada a necessidade da gente debater a profundidade, ouvindo posições divergentes, porque é exatamente isso que a população quer. Eu sou daqueles que considero que nós não podemos transformar essa comissão numa comissão de um debate de senso comum. Não podemos fazer dessa comissão uma comissão para dar respostas, por exemplo, a uma base social, porque eu tenho certeza que se cada deputado que está aqui sair nas ruas, muita gente vai pedir a redução da maioridade penal. Mas, na minha opinião, os grandes líderes não são aqueles que vão na onda sem mastigarem, sem ter uma racionalidade maior. Mas, sobretudo, aqueles que, através do convencimento, conseguem, inclusive, convencer as massas. E eu acredito na racionalidade do debate que vai ser aqui. Não sou daqueles que
que, por exemplo, concordam com a impunidade. Tanto é que nós, inclusive, temos um instrumento do Estatuto da Criança e do Adolescente que já pune adolescentes a partir dos 12 anos. Mas também não sou daqueles reducionistas que consideram que a redução da maioridade penal é a redenção de todos os problemas da violência no Brasil. O deputado Fraga, inclusive, a quem eu respeito muito, colocou aqui que nós do Brasil temos encarcerado, desde 2003 até recentemente, até os dias de hoje, passou de 300 mil para 700 mil. No entanto, foi diretamente proporcional o aumento da violência no nosso país. Então, nós temos que fazer esse debate com muita racionalidade. E, claro, levando em consideração vários aspectos. Nós temos aí a banalização da violência, nós temos um superdimensionamento dessa questão do adolescente em relação à mídia, nós temos a questão das armas, nós temos a questão das drogas, e, ao mesmo tempo, existe a necessidade de fortalecer as políticas públicas. E elas estão sendo fortalecidas. Se a gente for ver hoje, por exemplo, as oportunidades que a juventude tem em relação a escolas técnicas, nunca foi feito mais, e aí nos governos de Lula e Dilma, do que todos os governos da República, oportunidades em relação a escolas técnicas, programas como Pronatec. Hoje o nosso país investe 6,3% do PIB em educação. Nós criamos aqui no Congresso Nacional leis de grande relevância, como a lei do SINASE. E tudo isso tem que ser colocado, senhor presidente, senhor relator, tudo isso tem que ser colocado na balança, para que a gente não venha aqui nessa comissão fazer um discurso, da comissão, do debate da comissão, um discurso de frases feitas, de discursos fáceis, como se a gente fosse resolver todos os problemas. Não somos a favor da impunidade, mas vai ser fundamental, senhor presidente, que a gente ouça a academia, ouça a juventude, me associo ao deputado Sandy Júnior, ouça também as pessoas da área de segurança pública, para que a gente tenha um resultado que dê conta da necessidade de um tema tão importante como esse, que lida com questões penais, lida, portanto, aí com liberdade, com vida, que são bens jurídicos de grande relevância para a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço ao deputado Léo de Brito e já passo a palavra imediata para o deputado Darcísio Peronti. Parabéns, deputado André Moura, pela presidência, parabéns, deputado Bessa, pela relatoria. Os conheço há muito tempo, estamos bem pilotados e geridos nessa comissão com vossas excelências. As grandes nações fracassaram quando um tripé do autoritarismo, um tripé contra o plural de ideias, a pluralidade de pensamento é fundamental, e isso nós vamos exercer aqui. Há muita informação, há muita desinformação, há muita angústia. Eu também sou angustiado com a segurança e com a violência no país. Fico assustado com os dados do nosso dinâmico deputado Fraga, que fala que nós temos 700 mil presidiários, quase 100% adultos. Isso é assustador. Fico angustiado com o deputado do PDT e cumprimento a posição do PDT quando fala dos números financeiros orçamentários para apoio à juventude, para apoio a políticas socioeducativas de recuperação de jovens. Eu estou lendo a matéria e fiquei surpreso. A confusão entre inimputável e impune. O jovem não é impune. Com 12 anos, ele está sob a mira do direito juvenil penal. Eu vou repetir, direito juvenil penal. Eu estou estudando isso. Eu era um dos que não tinha lido sobre isso. Com 16 anos, pode votar. Com 18 anos, pode ser sim. Aí, pegar todas as penas do adulto. E com 20 anos, a maioridade. Então, existe sim punição ao jovem. Ao jovem. Há 12 anos, 13, 14 anos. Tem países que revisaram a sua posição. Revisaram a sua posição. Que era 18, veio para 16 e voltaram para 18.
Então vai precisar muita informação. Nós trazemos profissionais de pensamento plural, de todas as áreas, e discutir, né, nessas 40 sessões, se puder haver um consenso melhor, não deve haver, mas nós todos crescermos e aprendermos, e passarmos para o Brasil, toda a riqueza que essa comissão vai produzir pela pluralidade de pensamento e pela força do parlamento de trazer pessoas que conhecem. O jovem não pode ser punido desta forma, porque a Datafolha fez uma pesquisa, que eu não duvido da pesquisa. Não duvido da pesquisa, mas há muita emoção. Há muita emoção. Eu sou médico. O policial, o advogado também sabe que a importância da estatística e da pesquisa. Se nós não acreditássemos na pesquisa e na estatística, talvez nós não estaríamos com a longevidade de 74 anos e meio entre homem e mulher. Na mulher é 78. Então, tem sim pesquisas mal feitas e bem feitas. Eu não duvido da pesquisa do Ministério da Justiça, ou da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, ou da Unesco. Eu não duvido. E as pesquisas, sim. Os números das pesquisas, que não são recentes, lá atrás, as estatísticas, mostram que o jovem é vitimizado. Agora, eu sou profundamente solidário com as famílias que perderam entes queridos porque um adolescente com 15, 16 anos matou. Para fechar, eu como pediatra, médico de adolescente, eu passei pela academia e estudei. Existem diferenças no desenvolvimento emocional. E começa já, uns dizem até no ventre da mãe. Já começa no colo. Nos primeiros 3 meses, a ligação é um nenê com a mãe. O pai quase não existe para o nenê. Primeiro mês, segundo, o pai faz aquela bica, o nenê nem sorri, mas não sabe que é o pai. E vai evoluindo todo o processo de desenvolvimento infantil, de adolescente, emocional, caráter e personalidade. Tem etapas. Isso é científico. Como tem ciência na segurança pública, na academia da polícia. Tem ciência também que estuda, está aqui o meu colega, doutor Alexandre, tem ciência. E a ciência aponta que o adolescente é um jovem em processo em processo de desenvolvimento. É evidente que ele sabe quem matou com 16 anos. É evidente que ele sabe quem matou com 17 anos. Isso é indiscutível que sabe quem matou. Mas é indiscutível que o adolescente pode ser recuperado. E ele não tem a estrutura emocional que o Bessa tem, que eu tenho, que o Fraga tem, que a Raquel tem, a nossa brilhante secretária executiva. Então nós temos que respeitar. Por isto que tem 2 artigos na instituição que entende, parece, me ajuda aí, o 227 e 228. O 228 fala da proteção integral ao desenvolvimento do adolescente. Então vamos discutir isso. É muito interessante, é muito enriquecedor, nós vamos crescer e a população vai ganhar. Muito obrigado, deputado Darcy Speronde. Com a palavra, o deputado Tadeu Alencar. Obrigado, presidente. Quero cumprimentá-lo pela eleição, desejar muito sucesso nesse trabalho, que é um trabalho difícil, trabalho controvertido, polêmico, que está mobilizando a sociedade brasileira, mas eu tenho segurança que Vossa Excelência saberá conduzir os trabalhos de debates, de discussão, para que nós possamos formar um convencimento aqui nesta comissão. Do mesmo modo, desejo ao deputado Laerte Bessa sucesso como relator aqui dessa comissão especial. Eu queria aproveitar para cumprimentar nosso companheiro da Paraíba, nosso veneziano, por acreditar na civilidade que deve presidir as relações aqui no Parlamento. Acho fundamental que nós possamos dar à sociedade brasileira, tão
carente de diálogo, de mediações, de pactuações para sair dos profundos problemas que enfrentamos, que tenhamos no parlamento um clima de civilidade política. Isso não quer dizer renunciar à altivez, nem tampouco à convicção com que devamos apresentar as nossas ideias. Sobre esse tema, eu quero cumprimentá-lo, veneziano, de dizer da minha alegria, você que tem uma linhagem política das melhores na Paraíba, né, e também ostenta aqui, já demonstrou as condições de brilhante orador, que era uma característica do seu pai também e da sua família. Sobre esse tema, um primeiro registro, presidente, que eu gostaria de fazer, é de que há uma indignação da sociedade brasileira, daí a aprovação enorme desse tema, desde que a gente tenha segurança de que ele foi bem pesquisado, contra a violência no Brasil. É uma violência que beira o descalabro, mas é muito importante saber que esse não é um monopólio daqueles, a indignação com essa violência não é monopólio daqueles que defendem a redução da maioridade penal. Eu defendo posição totalmente diferente dessa e tenho a mesma indignação, o mesmo sentimento de solidariedade com as famílias que sofreram uma tragédia em que se viu envolvido um jovem infrator. Depois o seguinte, eu só posso imaginar que todos aqueles que estão defendendo a redução da maioridade penal, assim como aqueles que não defendem essa ideia, têm por objetivo inibir essa violência. De boa fé, evidentemente, que todos aqueles que defendem só devem estar preocupados em reduzir uma violência que é calamitosa no nosso país. Por isso é importante saber se de fato ela tem esse alcance de funcionar como inibição para essa violência praticada por jovens e, evidentemente, pela grande maioria dos crimes praticados, que são praticados por adultos maiores de 18 anos. Essas estatísticas são incontroversas. Então, para saber, não tem dados seguros, não conheço estudos que a gente possa dizer que a redução da maioridade penal, onde foi aplicada, ela tenha tido esse efeito inibidor. De toda sorte, alguns países que haviam reduzido, como a Espanha e a Alemanha, fizeram um movimento recente de voltar a colocar a maioridade penal nos 18 anos. Depois é importante não importar de modo direto, sem customizar essas teorias de outros países, mesmo a despeito de, quando me refiro que não há estudos, inclusive nesses países que reduziram a maioridade. Não é estudo só no Brasil, mas a gente não pode deixar de levar em conta as causas sociais da violência nesse país. Afastar a falta de escola pública, de políticas públicas que sejam integradoras, inclusivas, no debate sobre a questão da violência, é fazer um debate superficial, com todo respeito, um debate simplista sobre a violência. De sorte que eu acho que nós temos que discutir políticas públicas, não dá para ver o descalabro que é o sistema penitenciário brasileiro e achar que apenas reduzindo a maioridade penal, dando curso a um sentimento que é compreensível e legítimo nas famílias, mas ao se instituir políticas públicas não é razoável pensar o parlamento sob emoção, que deve levar em conta as tragédias, essa violência, mas não pode, ao tomar decisões, tomar sob o impulso de uma violenta emoção, como muitas vezes esse debate se faz, e como se fez na CCJ, e como eu espero que a gente tenha a capacidade, a maturidade e a boa intenção de fazê-lo do modo mais sereno, porque é com serenidade que certamente a gente fica mais permeável a se convencer dos argumentos, a aperfeiçoar instrumentos normativos que existem e que são influentes na penalização, se pudesse falar assim, do menor infrator, que evidentemente ele não goza de uma imunidade nem de um salvo-conduto para praticar qualquer tipo de barbaridade e está a salvo do alcance da lei. Existem mecanismos, inclusive do ponto de vista da internação, mesmo antes, deputada Maria do Rosário, da redução da maioridade penal, se o que eu considero um atentado aos direitos humanos vier a ser instituída no Brasil, mesmo antes, o menor já cumpre uma verdadeira pena ao frequentar unidades de sócio-internação ou de sócio-educação no Brasil inteiro. Esse não é um privilégio de nenhum país
onde, seja no sistema penitenciário, seja nas unidades FUNASE, FEBEM, como queira chamar em cada estado, eles cumprem efetivamente uma pena ao conviver com unidades onde os jovens trocam violência, convivem com a criminalidade, de modo que ele já cumpre pena, mesmo com a Constituição dizendo que a imputabilidade penal é aos 18 anos. De modo que eu acho que, além de tudo isso, além da ausência de políticas públicas, já vou concluir, presidente, pensar também na superpopulação carcerária. Nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo. E os jovens, ao invés de autores de delitos e de uma violência, nas estatísticas, essas sim, controversas, eles são efetivamente a grande vítima da violência, porque o Brasil é o 2º país do mundo onde os jovens são vítimas de violência e não autores de violência. É secundária essa violência, por mais que seja trágica, em alguns momentos nos comove ao nosso senso de paz social e de justiça. Por fim, eu penso que nós temos experiências, Brasil afora, em Pernambuco, meu estado, onde tive o prazer de servir ao governo do saudoso governador Eduardo Campos. Nós tivemos uma política de Estado, o Pacto pela Vida, que não resolveu esse problema das unidades de sócio-internação, mas foi o Estado brasileiro que durante 7 anos houve redução da violência. Isso com políticas públicas integradoras, integração das polícias, envolvendo inclusive os problemas dos outros poderes, judiciário, defensoria, Ministério Público. De sorte que eu acho que vai ser grande oportunidade da gente fazer um debate sereno para chegarmos ao final, e fico feliz quando vejo pessoas aqui que estão aqui para ouvir e fazer o debate que temos que fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Glauber Braga. Obrigado. Tchau, tchau. Presidente, deputado André Moura, deputado Laerte Bessa, relator dessa matéria, deputados, deputadas. Relator Laerte Bessa, a responsabilidade de Vossa Excelência é muito grande, porque o papel do relator não é trazer para o seu relatório todas aquelas suas convicções que já estão formatadas previamente ao processo de discussão. Eu sei que Vossa Excelência já teve a oportunidade de explicitar a posição sobre o tema. Falo isso respeitosamente, dizendo que as nossas posições são divergentes, mas agora o senhor tem uma tarefa que é maior do que as convicções anteriores. Como relator, eu quero muito ter a oportunidade de, no embasamento daquilo que vai ser colocado, saber e conhecer as experiências internacionais onde houve a redução da idade penal de 18 para 16 anos, e com os dados que possam refletir claramente a alteração ou a diminuição dos índices de violência. Eu já fiz essa pergunta em todas as audiências públicas, em todos os encontros nas quais tive a oportunidade de participar, e até hoje não tive uma resposta de quem quer que seja que pudesse ser consistente na apresentação desses dados. Dar aqui uma resposta que seja única e exclusivamente para o próprio eleitorado ou para o cidadão, e aqui eu falo não especificamente da ação parlamentar de Vossa Excelência, mas de todos nós que devemos prestar contas às nossas bases da nossa atuação. Mas dar uma resposta que tenha caráter única e exclusivamente emocional para dizer que o relatório deva ser votado sem uma avaliação de natureza racional mais profunda, não pode nos convencer. O parlamento ele tem uma obrigação. A obrigação do parlamento é procurar medidas que sejam eficazes. E eu acho que o que todos nós aqui buscamos é a redução dos índices, dos números que ocasionam a violência e que demonstram a violência no nosso país. Olha, nosso colega parlamentar aqui, que eu tenho também por ele respeito, acabou de dizer aqui no meu ouvido que não trata só disso. Depois eu quero ouvi-lo, saber quais são
as suas outras preocupações. Mas eu digo que a minha, então aqui, excluindo o nosso colega, depois eu quero ouvi-lo, dialogar com ele, mas eu digo que a minha preocupação e de muitos parlamentares dessa comissão, eu não tenho dúvida que é de que nós tenhamos medidas que sejam eficazes para diminuir os números relacionados à violência brasileira. E para que a gente alcance isso, eu quero conhecer qual é o melhor remédio. E não tive até hoje nenhum estudo comprobatório, nenhuma experiência internacional de lugar nenhum que me demonstre que a diminuição de 18 para 16 anos seja o instrumento que vai fazer com que, no final das contas, a gente alcance esse objetivo. A gente já conhece o doente. A gente já sabe que a violência, que os índices de violência são grandes no nosso país e nós sabemos quem principalmente é atingido pela violência urbana. Para encerrar, deputado. Para encerrar, então, presidente. Mas se nós já conhecemos o doente, eu quero muito, presidente, relator, que a gente encontre o remédio. Eu já sei o que não dá certo. O Estado punitivo puro não foi capaz, nem no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo, de encontrar a solução e a resposta à pergunta do que é que vai ser feito para diminuir os índices de violência e os índices de agressão, principalmente contra os jovens brasileiros. Qual é o remédio? Eu quero que a gente tenha a possibilidade de exercitar em conjunto, mas eu não vou receitar para o mesmo doente que a gente já conhece uma dose ainda maior daquilo que já se demonstrou não remédio, mas veneno. Se a gente sabe que a solução não está no remédio aplicado, a gente tem que alterar e modificar o remédio e não aplicar uma dose ainda maior do remédio que já se mostrou ineficaz. Então, eu queria me dirigir ao presidente e ao relator, desejando que a gente tenha um diálogo aberto, sem preconceitos, porque agora o papel do relator, e falo isso respeitosamente mais uma vez, é muito maior do que as convicções anteriores que o relator já tinha. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, não tenha dúvida, deputado Glauber Braga, que a conduta nossa aqui, enquanto presidente dessa comissão, será exatamente para poder dar aqui o amplo direito ao debate, para que todos possam aqui vir trazer as suas posições. Nós temos dois inscritos ainda e nós já vamos encerrar, portanto, a relação de inscrições. O deputado João Campos e o deputado delegado Éder Mauro. Pedir aos dois que nós possamos cumprir rigorosamente o tempo estabelecido de 3 minutos, porque senão vai abrir ordem do dia, para que nós possamos apreciar, melhor dizendo, os requerimentos aqui protocolados. Então, com a palavra, o deputado João Campos. Senhor presidente, em reunião anterior tive a oportunidade de cumprimentá-lo pela eleição, de manifestar minha confiança no trabalho que será dirigido por Vossa Excelência. Mas quero, de igual forma, cumprimentar o relator, o deputado Laerte Bessa. Já o conheço de longa data, sei da sua seriedade, do seu compromisso com o mandato, enfim, penso que nós estamos muito bem servidos. Senhor presidente, por vezes escuto alguns colegas abordar, olha, nós temos que ter toda uma preocupação com a criança. Eu penso que a proposta que nós estamos aqui a debater, a analisar e que o faremos por 40 sessões não diz respeito à criança. A criança é, portanto, o ser humano até os 12 anos de idade. A principal proposta apresentada diz respeito ao jovem, adolescente, na faixa etária entre 16 e 18 anos. Portanto, sequer trata de todos os adolescentes, apenas uma parcela, uma faixa etária. Acho que é bom sempre a gente esclarecer isso, porque às vezes quando a gente coloca a questão da criança nesse debate, a gente termina induzindo a erro, querendo conduzir o debate para um lado emocional, não é? É certo que, do meu ponto de vista, essa casa não está em débito com essa parcela da sociedade. Lembro que em tempo não distante, vi aqui o deputado Sandy Júnior, de Goiás, nós aprovamos uma proposta de emenda constitucional que insere o jovem na Constituição dentro de um sistema de proteção e de valorização do jovem. Esta casa aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se as políticas não estão tendo caráter de excelência do ponto de vista da execução daquilo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não é afeto a esse poder. Foi esta casa que também aprovou
o Sistema Nacional Socioeducativo, para, como que não regulamentando todo um sistema. Se a partir disso o Poder Executivo também não implementou, não é uma dívida dessa casa. Penso, portanto, que nós estamos no campo normativo, no campo legislativo, em dias com os nossos compromissos, não é? Nesse instante, penso que demais colegas que, como eu, defendem a redução da maioridade penal, não temos a convicção de que essa medida, isoladamente, por si só, vai resolver de uma vez por todas o problema da criminalidade. Eu, por exemplo, não tenho essa compreensão. Acho que a questão da criminalidade, quer seja nessa faixa etária ou não, precisa de um conjunto de medidas. E, nesse conjunto, a redução da maioridade penal tem que estar presente na minha avaliação. De fato, a repercussão dos crimes praticados por jovens nessa faixa etária, no contexto geral, quem sabe não representa tanto. Mas penso que esse também não é um argumento adequado para dizer, em função, já que a taxa é pequena, a gente não tenha que estabelecer a responsabilidade, não tem que fazer justiça. Então, se um só jovem estuprar, não precisa ser punido, porque foi apenas um. Se apenas um matar, não tem que ser punido, não tem que responder, porque foi só um que matou. Sob pena que um pouco no campo dos crimes contra a vida, a gente caminhar para estabelecer a responsabilidade, só se tratar de genocídio ou coisa que o valha, não é? Penso que não. Por mais que nós... É certo que o debate vai se estender nessa comissão, teremos audiências públicas, muitas pessoas trazendo aqui as suas contribuições, quem sabe a gente será muito mais ouvinte do que expositor, fazendo apenas algumas intervenções, mas teremos muitos momentos ricos aqui. Agora, penso de outro lado que em relação ao jovem nessa faixa etária que cometer um ato ilícito, ele precisa responder sem que a gente o transforme numa vítima. Ele tem direitos? Tem. E a gente não vai ignorar isso. Agora, a sociedade também tem direitos. E a gente não pode ignorar os direitos da coletividade, do conjunto da sociedade. E a gente não pode perder a perspectiva de fazer justiça. Não é? Quem cometeu o crime precisa por ele responder. Então, sem querer me alongar, e apenas fazendo essa breve introdução, queria mais uma vez cumprimentar o deputado Laerte Bessa pela relatoria. Agradecemos a participação do deputado João Campos e, como último orador inscrito, para que depois possamos iniciar a ordem do dia de deliberação dos requerimentos, o deputado delegado Éder Mauro. Senhor presidente, deputado André Moura, deputado Laerte Bessa, que tem hoje a responsabilidade de tomar frente e expor opinião por tudo que você vai colher realmente dos prós e dos contras, para que a gente possa ter uma direção, um norte e possamos chegar a um denominador. Nós sabemos, senhor presidente, que o problema social no país tem levado a muita coisa. Tem levado às mortes dos nossos jovens, que está sendo apurado também numa CPI. Né? E desses problemas, nós temos o envolvimento da criminalidade, até pela desagregação da família e por faltas de políticas públicas. Todos nós sabemos isso. Todos os políticos, que como sempre dizem aqui para mim, aqui dentro não tem nenhum inocente, sabe disso. Mas providências, nesse sentido, nem sempre são tomadas. Então, no momento em que se tem que cortar na carne, para que possa se socorrer uma população que não está aguentando mais do que está acontecendo lá fora, a gente não pode pensar de um problema macro que está lá em cima, que não foi feito e não conseguiu resolver o problema da nossa juventude. Eu quero fazer uma comparação rápida, e sempre eu faço, que o jovem do passado, de 50 anos atrás, que não tem absolutamente nem um pouco de comparação com o jovem de hoje, e falamos aqui do jovem de 16, 17 anos. E quero dizer, quando se fala em redução da maioridade, não estamos falando da juventude de bem, que é aquela juventude que vive família, que vive para o estudo, que vive para viver os momentos bons da juventude, que frequenta escola e que vive essa situação de forma sadia. Nós estamos falando aqui dos bandidos de 16 e 17 anos. Porque um jovem de 16 e 17 anos, da minha época, o limite dele era a rua da casa dele. As festas que ele frequentava era na casa do vizinho e na casa da esquina. Não tinha outro. A liberdade desse jovem do passado era uma liberdade protegida, vigiada. A família era mais agregada. O jovem do passado, eles tomavam até benção do pai e da mãe quando saía, chegava em casa. Não se vê hoje mais isso. Hoje é uma exceção. O jovem de hoje, senhor presidente,
ele tem a liberdade ampla, ele tem um conhecimento amplo da internet que ensina tudo que presta e o que não presta. Ele tem acesso à programação da televisão que ensina tudo o que presta e o que não presta. Ele escolhe presidente da República, escolhe deputado, escolhe a cada um de nós. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Não se pode admitir que esse jovem não seja punido pelo que ele faça de errado criminalmente. E não venham me dizer que o ECA pune que não pune. Porque, falar, questão de punibilidade nesse país, que, porque você se punir, não vai, criar a questão da punição não vai ajudar o jovem. Se nós formos falar isso, toda vez que nós não tivermos uma punição exemplar, nós teríamos o crime sempre ativado, motivado a acontecer cada vez mais. Então, o jovem de hoje, o bandido jovem de hoje, de 16, 17 anos, que sabe o que está fazendo, que sabe que está matando porque sabe que não vai ser punido, ele precisa saber que vai ser punido sim. E tem que mudar. Tem que mudar porque o ECA protege esses garotos. E isso tem que mudar. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Agradeço. Eu vou passar a palavra pela liderança ao deputado Everton Rocha, pedindo, deputado, que o senhor Vossa seja o mais breve possível, senão nós não vamos apreciar os requerimentos. Se não der tempo para apreciar os requerimentos, a gente, infelizmente, vai ter que apreciar na próxima, presidente. Eu vou Presidente, de nossa parte não há, desculpe, como autor, inclusive de Augusto, de nossa parte não há nenhum problema, porque a minha parte também pressa para aprovação não é nossa, ou análise. Não. Vossa Até Excelência porque o sabe. tema nós vamos discutir ele profundamente. O PDT, e gostaria aqui de reiterar na minha fala, primeiro, o ECA ele é sim um instrumento importante que a sociedade brasileira conquistou em 1990. Acredito que ele precisa ser rediscutido, seu artigo 121. O seu artigo 121, parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º, ele deixa bem claro. Artigo 121. A internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalmente e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo de 6 em 6 meses. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Atingido o limite estabelecido do parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou liberdade assistida. A liberação será compulsória aos 21 anos. É isso aqui que é o problema, que precisa ser modificado. É o menor infrator, não é 16, 17, é a partir de 12. O ECA está aqui de 12 a 17. O menor infrator, aí você tem que diferenciar as punições, a infração cometida por este menor, e ele precisa ser punido duramente. Aliás, ele e também o gestor público, que não aplica a sua política pública correta, como é a que eu acabei de falar. O absurdo ano passado nós termos, no programa de defesa e proteção dos direitos da criança e adolescente, uma dotação orçamentária de 36 milhões e na hora só foi pago 1.600.000. Um absurdo termos uma dotação de 130 milhões, senhores e senhoras, para construção, reforma, equipagem e ampliação dessas unidades de atendimento para crianças e adolescentes, e desses 130 milhões só viraram dinheiro pago lá na ponta 15 milhões. Como que se pode falar em combater o problema se não chega dinheiro lá na ponta e nós não temos aqui capacidade de fazer cumprir sequer o orçamento que nós aprovamos aqui nessa casa? Se contingencia tudo, dinheiro de educação, de saúde, e aí depois a gente quer saber quem é o culpado. Agora o culpado é o moleque lá de 15, 16 anos que está com a arma na mão. E cadê o outro que não botou a escola dele de tempo integral, que ele tinha oportunidade para estudar? Esse menino com 10 anos, se ele já estivesse dentro de uma escola, alguém aqui tem dúvida se ele teria a condição ou a possibilidade de estar na rua cometendo crime ou usando droga? Ah, mas isso não vai resolver o problema agora de imediato com os que já se perderam. Se pune, pode punir. O problema do Brasil não é mais legislação. Nós temos o Plano Nacional de Educação que está aí, mandando universalizar a educação no nosso país. Nós temos o
ECA. Nós temos uma Constituição Federal. Agora, ao mesmo tempo, temos uma família desestruturada. Nós temos aqui um monte de demagogia, um monte. Porque a maioria, sinceramente, eu não sou a maioria. Infelizmente, para esse tema eu não sou. E aí a gente precisa saber que essa maioria um dia já decidiu também crucificar Jesus Cristo. Essa maioria um dia já disse que o sistema do Hitler era bom. E aí, porque a maioria vai brigar comigo, eu não vou dar minha opinião. É importante a gente esclarecer aqui que o que vai resolver o problema é a gente ajustar o ECA e de verdade fazer cumprir o orçamento para o programa de assistência à criança e adolescente. Muito obrigado. Muito bem. Iniciando, portanto, a ordem do dia para a deliberação de requerimentos, consulto ao plenário, para que nós possamos ter agilidade, se nós podemos fazer a leitura dos requerimentos e colocá-lo em votação sem discussão, para que a gente possa agilizar. Consulta ao plenário, se todos concordam. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado Santos. Com a autorização das deputadas Maria do Rosário e Margarida Salomão, eu quero subscrever o de número 3 e aditar para fazermos uma segunda sessão na mesma oportunidade para ouvir jovens infratores e jovens não infratores. É fundamental que a gente ouça os jovens que cometem crimes e os jovens que estão aí vivendo aí nas condições sem cometer. Senhor presidente, pela hora também. Pois não, doutor. Eu só quero fazer uma observação, pelo que me parece, são 16 requerimentos que estão sendo colocados hoje para serem votados. 15 requerimentos. 15? Tem. Aqui está colocando 16. 16, desculpa. São 16, dos quais, pelo que me parece, no mínimo aqui 14 da deputada Maria do Rosário. Em tese, se todos forem aprovados, nós vamos ficar praticamente a metade do período aqui discutindo apenas as convocações solicitadas pela deputada. Não me oponho a isso. A pergunta é, daqui a pouco eu vou trazer os meus, cada parlamentar trará os seus. Talvez falte data para que nós possamos fazer todas as audiências. Então a sugestão que pudéssemos equilibrar. Eu já expliquei aqui os a favores e os contras. Isso foi solicitado. Eu já expliquei aqui no início a igualdade na distribuição. Eu já expliquei isso aqui no início da nossa sessão, de que nós iremos, né, com o relator, o deputado Laerte Bessa, para fazer um cronograma, e aqui nós vamos ter em cada audiência que nós iremos realizar aqui nesta comissão, nós vamos ter a paridade, não tem nem dúvida disso. Nós vamos ter, se o relator entender que é possível que em uma única audiência pública nós temos aqui 4 convidados, nós teremos 2 daqueles que são favoráveis e 2 daqueles que são contrários. O fato de deliberarmos e votarmos hoje os requerimentos aqui, na sua grande maioria, apresentados pela deputada Maria do Rosário, não significa dizer que todos estarão numa preferência, mesmo porque o deputado Laerte Bessa, como relator, ele irá apresentar um plano de trabalho e esta ordem, né, será apresentado pelo deputado Laerte Bessa enquanto relator da matéria, sempre respeitando a igualdade, para que tenhamos aqui, não significa dizer exato, mesmo porque também, só no deputado Maria do Rosário, mesmo porque nós vamos cumprir aqui o cronograma que será aqui apresentado na próxima reunião pelo deputado Laerte Bessa. Se o cronograma dele for de 30 dias, no caso 4 sessões, todos os requerimentos aqui aprovados, selecionados por ele, serão aqui colocados, serão feitas audiências dentro daquele prazo por ele estabelecido. Estou dando só um exemplo, não significa dizer que serão 30 dias, estou dando apenas um exemplo. Então, com certeza nós vamos aqui respeitar, a igualdade, para que nós tenhamos aqui um debate mais amplo possível. Com a palavra a deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, eu quero renovar que a apresentação dos requerimentos de nossa parte não teve qualquer objetivo procrastinatório, ao contrário. Nós apresentamos com agilidade para agilizarmos os trabalhos e avaliamos, não apenas eu, mas a deputada Margarida Salomão, a deputada Érica Cocai e outros parlamentares, que os demais colegas com outra posição fariam o mesmo. Eu estou entendendo, pelo argumento do presidente, que não haverá prejuízo, deputado. O senhor não se preocupe, porque o presidente está zeloso disso e eu estou compreendendo que numa próxima sessão virão requerimentos de outros parlamentares que serão entregues e apreciados também. Não há nenhuma intenção de que um lado só seja ouvido. Apesar do que, senhor presidente, quando nós falamos tanto em paridade e equilíbrio, essa paridade e esse equilíbrio
por óbvio, não foi observado na formação da comissão. Mas aí, deputada, Claro, é uma não. deliberação Claro, que cabe regimentalmente claro. às lideranças das bancadas. Exatamente, porque são questões da política, da formação do parlamento, assim como alguém apresentar requerimentos antes e outros deixarem para depois. Então, isso diz respeito ao nosso convívio, não é político também, nem tudo é paritário. Mas, diante desse aspecto, eu queria dizer ao senhor o seguinte, eu faço uma sugestão concreta. Vamos esperar, por óbvio, o plano de trabalho do deputado relator Laerte Bessa. Vamos analisar o plano de trabalho e ele vai colocar a ordem dos requerimentos no seu plano de trabalho. Então, deputado Fraga, se aprovarmos os requerimentos, o deputado Laerte Bessa vai fazer uma sugestão de como ordená-los, mediando estes requerimentos com o de outros colegas que têm outra posição. Perfeito. Mas não, eu não terminei minha sugestão. Vossa Excelência me permita? Mas a minha sugestão, aí eu queria, porque Vossa Excelência falou uma coisa que me preocupou, de que nós vamos ter na mesma sessão, sempre, Vossa Excelência usou essa expressão, 2 contra, 2 a favor, eu imagino 3, como vocês acharem melhor. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que não encaminhasse nesse sentido, porque há audiências que foram solicitadas com este perfil, sem prejuízo de que, posteriormente, uma audiência tenha pessoas só de um outro perfil. Eu não acho que nós vamos aprender mais por colocarmos sempre um contra o outro. Nós vamos aprender mais se tivermos a oportunidade de ouvir posições diferentes, equilibradas no número. Vocês estão caminhando bem, eu acredito, e apoio. E quando estiver de um lado, o senhor coloque de outro, tudo certo, só não necessariamente um contra o outro. Vossa Excelência poderia ter a ideia de que algumas audiências sejam uma posição e outra, e outras audiências não. Outras audiências é todos de uma posição e em seguida todos de outra posição. Porque não é necessariamente o debate, deputado, eles não vão o debater, conceito. não. Eles não vão debater. Mas o conceito. Então eu queria que Vossa Excelência não tomasse isso como regra. De que Vossa Excelência vai tomar sempre a audiência. Não precisa ser uma regra. Vossa Excelência tem a liberdade. Ok, deputada, acolhida a sugestão de Vossa Excelência para análise nossa do relator e, logicamente, que na apresentação do plano de trabalho do relator, todas as questões serão aqui discutidas, dirimidas, mas eu quero aqui garantir a Vossa Excelência a igualdade e aqui dizer aqui, fazer minhas as palavras do deputado Alberto Fraga, de que nós aqui, deputada, não estaremos aqui, nós estamos fazendo audiências públicas com expositores, para que cada um venha aqui trazer o seu posicionamento e não para ver debates. As audiências públicas não são de debates. Então, eu acho que o debate é entre nós, que somos parlamentares, então vamos ouvir as ideias. Então não há problema que nós tenhamos favoráveis e contrários numa mesma sessão. Mas, iniciando os requerimentos... Presidente, me desculpe, mas eu vejo que há, e todos nós já tivemos oportunidade, eu não quero insistir, mas gostaria que Vossa Excelência analisasse, porque sempre que se traz um de uma posição e outro de outra, vai haver tendência a debate que não é ruim, mas que não precisa ser em todas as sessões, entre todos os convidados. Ok, recolhida a sugestão de Vossa Excelência para análise posteriormente. O senhor combinou, então, que vai fazer por bloco? Eu não vou fazer por bloco, porque, na verdade, o regimento não permite. Eu só queria sugerir ao plenário que eu possa ler os requerimentos um a um, colocar em votação um a um, sem discussão, sem encaminhamento, porque eu acho que Esses 3 que eu protocolei, o senhor vai ler também? Já estão aqui na relação? Eu protocolei na comissão. Se já protocolou? Protocolou hoje não. Na próxima. Não, para poder cumprir o regimento com 24 horas de antecedência. Okay? Senhor presidente, no caso, eu pedi para subscrever e aditar o de número 3, para fazermos uma sessão na mesma oportunidade para ouvir jovens infratores e não infratores com a permissão... Consulta as deputadas Maria do Rosário e Margarida Salomão. Total apoio, deputado. Ok. Presidente, regimentalmente, Vossa Excelência tem que pegar o requerimento original para que ele possa subscrever. Presidente. Eu acho que terá que ser ex-infratores, porque eu não sei se vai poder trazer menor para cá sem uma autorização judicial. Então, eu vou então propor ao deputado Sandy Júnior que apresente um outro requerimento para a próxima reunião. Não haverá problema, não haverá... Cato, a subscrição dele é de praxe, colegas, é sempre de praxe. Mas o regimento permite. O regimento permite. O que eu estou fazendo mesmo oralmente, o regimento permite. O regimento consultado aqui a secretária executiva, o regimento permite, e permitindo com anuências das deputadas Margarida Salomão
e a deputada Maria do Rosário. O que eu sugeri exatamente é que nós, todos que elegemos Vossa Excelência como presidente, concedamos ao senhor e ao deputado Laerte Bessa a condição de formular um plano de trabalho. Porque nós não vamos formulá-lo aqui agora. Perfeito. Então já estão colhidas as sugestões, vamos votar. E aí, na próxima sessão, quando Vossas Excelências trouxerem uma proposta, aí nós apresentaremos as nossas. Muito obrigado, presidente. Por gentileza, presidente, por melhor que seja a sua capacidade de leitura, nós já estamos, daqui a poucos minutos, com a ordem do dia. Todos nós recebemos as nossas mãos, todos nós... Se Vossa Excelência vier a questionar aqui, se há alguma dúvida, possamos colocar a votação em bloco. 20 minutos. Então, acatando a sugestão do deputado veneziano e consultando o plenário, já que há acordo, requerimento número 1 de 2015, colocando em votação requerimento número 2 de 2015, requerimento número 3 de 2015, subscrito pelo deputado Sandy Júnior, incluindo jovens infratores e jovens não infratores, requerimento número 4 de 2015, número 5 de 2015, número 6 de 2015, número 7 de 2015, número 8 de 2015, número 9 de 2015, número 10 de 2015, número 11 2015, número 12 de 2015, número 13 de 2015, número 14 de 2015 e número 15 de 2015 e número 16 de 2015. Vamos passar a votação. Consulto o plenário se deseja alguém encaminhar a matéria, como ouvi, deputado... Senhor presidente, só observar o recado deixado pelo delegado Éder, de extrema importância, de que a oitiva de adolescentes infratores, nós dependemos de autorização judicial. Então, observar que a Casa observe a respectiva autorização para que a gente não pratique atos aqui contrários à Constituição e à lei. E ao próprio estatuto hoje. Por favor, senhor presidente. O presidente vai pedir. Agradecemos a contribuição e tenha certeza, Vossa Excelência, que nós iremos cuidar para que nós possamos cumprir toda a formalidade legal que requer. Presidente, e não tenha dúvida que iremos. Seria totalmente dispensável que eu falasse agora, mas eu quero dizer que eu concordo com o delegado Valdir. Perfeito. Nesse sentido, da preocupação dele, de que seja tudo dentro da lei. Nós vamos subscrever. Prova de que tudo está funcionando em pleno. Esse negócio vai dar certo. Delegado Valdir, deputada Maria do Rosário, se aprova que essa comissão até... Deputado Cid Júnior. Presidente, só para esclarecer ao delegado Valdir que esta observação que ele fez, pertinente, quem vai tomar providência é o senhor, como presidente, de acordo com a lei, para trazer aqui os jovens infratores e não. Isso não merece nem que a gente coloque no requerimento, que é uma providência que o senhor, como presidente, vai tomar. Não, e com certeza iremos tomar todas as providências para que nós possamos cumprir a legislação em vigor do nosso país. Em votação, os requerimentos de número 1 a número 16. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados por unanimidade. Como ainda... Como ainda o regimento interno, a audiência pública é um tipo de reunião da comissão, proponho, portanto, que essas audiências públicas sejam colocadas depois, apresentadas por um plano de trabalho a ser encaminhado pelo relator, deputado Laerte Bessa. Não havendo, deputado relator, quer fazer uso da palavra? Não, ninguém mais... Não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais quem queira fazer uso, portanto, da palavra, convoco a reunião ordinária para a próxima quarta-feira, dia 22 de abril, às 14h30, em plenário, a ser oportunamente informado. Está cerrada a presente sessão.